aqui é Dani Assunção, professora de dança de salão e sertanejo, e hoje eu vou responder a questão de onde nós podemos praticar a expressão corporal, Dani? Onde a gente vai desenvolver a nossa expressão corporal? Então vamos lá. A gente vai desenvolver isso nos treinos em aula mesmo, em toda oportunidade que você tiver ao dançar, ao estar em contato com algum público, ok? Isso para quem apresenta em palcos, shows, competições, ou mesmo quem quer apenas se divertir numa pista, numa dança social. Hoje a expressão corporal está cada vez mais valorizada entre os dançarinos. A dança de salão passou de ser apenas passinhos e sequências que a gente faz a dois para realmente um sentimento que se troca a cada baile, independente de pessoas com quem você está dançando, ok? Então, desenvolva a sua expressão corporal nas suas oportunidades de dança, seja em aniversários, seja em bailes ou em treinos em aula mesmo. O importante é que você realmente fique à vontade em praticar um dos elementos da expressão corporal. Então, no começo, algumas situações acabam gerando uma certa timidez no dançarino, no aluno que quer fazer alguma expressão corporal. Uma mulher que quer evidenciar o rosto, ela quer fazer algum charme, algum enfeite de cansaço depois de uma elevação mesmo de ego e tudo mais. Ela quer usar isso e os movimentos acabam ficando um pouco estranhos no início, mas é uma questão de prática, ok, mulheres? É você saber o que você pode fazer, em que momento da dança fazer, quando o homem me der uma liberdade ou uma indução para que eu possa então fazer essa expressão corporal e aí praticar. No início, são movimentos que ainda são diferentes para você, são novos para o seu corpo e novos até para o seu visual, mas aos pouquinhos isso vai ficando mais normal, vai ficando mais automático. Não somente, por exemplo, colocar a mão na cintura, mas por que colocar essa mão na cintura? Será que eu tenho algum prazer em mostrar a minha silhueta? Tem mulheres que gostam da silhueta, outras mulheres não, preferem mais a coxa, a região mais pernas. Então evidencie mais as suas coxas e não somente a sua cintura. Coloque o que você gosta na sua expressão corporal. Isso é muito importante, que você tenha a sua personalidade, muito mais do que copiar os movimentos, ok? Então é isso, treine e encontre essas oportunidades. Existem homens que adoram dançar com mulheres que têm a expressão corporal, outros homens que já não têm tanta paciência, ou porque não sabem, ou mesmo porque eles ainda não tiveram contato com as mulheres que conseguem equilibrar a conexão, condução e a expressão feminina. Então tenha paciência de dançar com esses dois tipos de homens. Tente fazer a sua expressão feminina. Se você percebeu que foi bem-vinda, então treine mais e desenvolva cada vez mais. Mas se você percebeu que isso afastou a sua dança, afastou o seu parceiro da sintonia, diminui e vai treinar um pouquinho depois com outro par, ou mesmo primeiro sozinha, com você e um espelho, ou você e uma professora, ou mesmo você e uma câmera para ver os resultados primeiro, ok? Então é isso, vamos seguir em frente. Dani Assunção e mais uma aula sobre expressão feminina na dança de salão. Obrigada e até mais! Olá, aqui é a Dani Assunção, professora de dança de salão e sertanejo. E hoje aqui a gente vai conversar sobre expressão corporal na dança. Vamos lá? Vamos começar então entendendo como funciona o estudo de expressão corporal na dança. Vamos fazer o seguinte: quando você era criança, você já sabia falar, mas não sabia ainda escrever ou ler, ok? E aí, aos pouquinhos, você foi descobrindo que existiam letras no alfabeto. Letra A, letra B, letra C. Depois, continuando a estudar, você viu que essas letras, quando elas se agrupam, formam, então, palavras. E as palavras formam frases até conseguir escrever uma história e ler uma história inteira. Então, são degraus que você vai passando no
no estudo até conseguir montar a sua redação, montar a sua história, escrevendo um texto que é o seu. A expressão corporal é semelhante. Então existem alguns elementos na expressão corporal que a gente vai estudando e esses elementos a gente vai desenvolvendo com a prática na dança A2 e aí vai conseguindo aumentar o nosso poder de expressão corporal, certo? Então aos pouquinhos você vai entendendo elementos como, por exemplo, a própria musicalidade, o que dentro dela você consegue propor para o seu parceiro, o que você consegue aproveitar na sua criação durante a dança de salão sem perder a conexão com o seu par, elementos como velocidade, elementos como planos e ângulos, outros tipos de criações que a gente consegue desenvolver através de técnicas sobre expressão corporal. Quando você vai estudando esses elementos, você vai descobrindo como você pode montar a sua expressão dentro da sua dança A2, de acordo com o ritmo que você dança, certo? Então, aos pouquinhos é assim que a gente vai desenvolvendo a expressão corporal. Algumas pessoas conseguem desenvolver isso mesmo sem uma teoria, mas quando a gente tem algum estudo e consegue acompanhar os profissionais que estudaram isso, essa velocidade aumenta mais e a gente consegue divertir na dança sabendo de todas as possibilidades dentro da expressão corporal, ok? Então, basicamente é isso. Estude a sua expressão corporal com os seus professores, com os vídeos que você tem assistido e faça a sua criação. Conte a sua personalidade, conte a sua história através da expressão corporal. Por exemplo, quando a gente faz algum tipo de separação, de desconexão do casal que está dançando A2, nós temos algum sentimento em expressão, em evidência, de separação mesmo, ok? Alguns elementos como dar um tchau, uma expressão facial também, todos eles indicam o que a gente pode estar mostrando como sentimento para o nosso par ou para o público que assiste. E aí tudo isso a gente consegue ir treinando e praticando. Se você já entende, por exemplo, que um joia está tudo bem, isso já é uma expressão corporal. Um ombro que está caído, uma tristeza, um ombro que está bem colocado, é uma segurança, é uma firmeza. Isso também é uma expressão corporal. Você vai entendendo tudo que você já tem de movimento, de linhas no seu corpo e que você pode só transferir para a sua dança de salão ou alguns outros movimentos e linhas que a gente consegue incluir na dança A2. Então, estude essas possibilidades, veja o que é que você consegue desenvolver na sua expressão corporal e aos pouquinhos você vai praticando e entendendo como montar essa sua história, essa sua expressão de personalidade dentro da sua dança A2, ok? Então é isso, muito obrigada, Dani Assunção, mais uma aula, mais um estudo sobre expressão corporal na dança de salão e até mais! Olá, aqui é a Dani Assunção, mais uma vez com você sobre dança de salão, sobre expressão feminina e hoje vamos passar a tarefa, a lição de casa sobre expressão corporal. Primeiro, vamos treinar o seu olhar e a sua percepção sobre expressão corporal. A próxima vez que você sair para um lugar público, pode ser um restaurante, shopping ou mesmo os lugares que você frequenta como trabalho e escola. Repare nas pessoas que você não tem contato, que você não conhece. E fique reparando sobre a forma como ela está. Algumas pessoas vão estar quietinhas, mas repare se elas estão descansadas, se elas estão satisfeitas ou se elas estão com um aspecto mais cansado, mais triste. Repare que as pessoas, as que estão conversando entre si ou conversando pelo celular, pelo telefone com alguém e sem ouvir o que elas estão falando, apenas pelo corporal, apenas pelos gestos, pelo olhar da pessoa, pela forma como ela está movimentando a sua boca para falar, alguns gestos que podem ser mais amorosos ou mais bruscos, repare se ela está sentindo alguma emoção. Olhe essas pessoas e treine o seu olhar para ver as
as linhas que elas expressam. Às vezes, passamos por pessoas na própria calçada e percebemos que ela está discutindo com alguém sem saber o assunto que está acontecendo, mas apenas pelos cotovelos que se mexem, a mão que mostra alguma indignação. Perceba que essas expressões são comuns ao nosso entendimento. E repare então as expressões femininas. Perceba o que normalmente uma mulher é capaz de fazer esperando um ônibus. Ela está cansada, ela repousa o quadril de um lado só, a forma como ela olha o relógio, a forma como ela guarda o dinheiro no bolso. Algumas mulheres já possuem algumas linhas, alguns movimentos já femininos, outras desenvolvem por algum motivo, ok? Então é isso. Pratique o seu olhar, o seu entendimento. Depois disso, repare na dança. Então dê uma olhadinha nos professores que dançam, nos vídeos das pessoas que você mais gosta, que você já se inspira dançando. E quando eles dançam, o que eles passam para você em forma de emoção, os movimentos deles, ok? Repare isso e vá treinando as possibilidades com o seu olhar, a sua percepção. Depois de feito essas duas partes, reparar a expressão corporal das pessoas desconhecidas em locais públicos e reparar na expressão de dançarinos apenas olhando pelo vídeo ou pessoalmente, treine você. Vá você para um espelho, escute uma música e veja, repare o que você está sentindo. Se é uma alegria, se é alguma coisa mais romântica, se é alguma coisa mais brusca que você quer passar o movimento de uma forma mais intensa, ok? Grave vídeos de você dançando, depois assista. Você mesmo vai começar a desenvolver um olhar crítico e perceber toda essa expressão que você já possui ou que você pode desenvolver, ok? Então é isso. Muito obrigada, Dani Assunção, e vamos continuar os nossos estudos?